todos, bom dia. Eu sou a Dana Papa, eu sou coach de carreira e vocacional e eu estou aqui hoje batendo um papo muito bacana com a Letícia Sobral. Ela é tenista profissional, hoje ela tem uma clínica super bacana. Ela vai bater um papo hoje com a gente sobre empreendedorismo, sobre a clínica, sobre a carreira dela, todos os desafios que ela teve, que ela passou. Muito obrigada, Letícia, pela tua presença. De verdade, obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, né? Eu sei que é difícil a gente conseguir conciliar tudo, mas eu te agradeço aí por você estar podendo realmente nos ajudar. Vou contar um pouquinho sobre a Letícia antes de começar, para vocês conhecerem um pouco sobre ela. Ela é hoje 284 no mundo, né, em jogos simples, 105 no mundo em jogos de dupla, segunda do Brasil em jogos simples, primeira do Brasil em dupla, participou do torneio de Wimbledon e defendeu o Brasil na Copa Davis feminina. Ela fez vários intercâmbios com academias na França, no México, na Argentina, mais de 15 cursos especializados em tênis, curso de empreendedorismo na Babson College e desenvolveu o método Letícia Sobral, que a gente vai conhecer um pouquinho sobre essa metodologia dela daqui a pouco. Bom, Letícia, vou começar, né? Queria saber, para começando, desde pequena, você já gostava de esporte? Oi, Danda, um super prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de dividir um pouquinho a minha história. Vamos lá. Desde nova eu sempre gostei muito de esporte. Eu entrei no tênis por causa da minha irmã, porque ela jogava. E além disso, a gente era sócia de um clube no Rio que praticamente só tinha quadra de tênis. Então você não tinha muita alternativa, era ou jogar tênis ou jogar tênis. Mas na escola eu fazia muitas atividades, eu era daquela que gostava de jogar vôlei, basquete, futebol, handball, que eu gostava de tudo. Então sempre gostei do esporte, desde novinha. Isso já é uma coisa, apesar dos meus pais não praticarem esporte, desde novinha eu sempre joguei alguma coisa. Legal. Quando você decidiu virar tenista profissional? Eu tinha mais ou menos uns. Assim, eu não vou te dizer que houve um processo, foi uma coisa meio natural. Quando eu comecei a treinar, eu sempre tive esse sonho de ser jogadora profissional e fui meio indo. E mais ou menos com 15, 16 anos, eu percebi que aquela maneira como eu treinava e aquele volume que eu treinava não era o suficiente para quem queria ser profissional. Como eu comentei, os meus pais não praticavam esporte, então não tinham muito conhecimento do assunto, o que acabou, acredito que num primeiro momento, me atrapalhando, porque a gente não sabia bem o caminho, como fazer para treinar, para não treinar, e quantidades, mas à medida que eu fui entendendo um pouco mais as coisas, fui percebendo que eu precisaria de um volume maior, e eu acredito que tenha sido nessa faixa de uns 15, 16 anos que você começa já a fazer uma opção do que você quer para o seu futuro. Então, acho que foi mais ou menos nessa idade. Me conta um pouquinho da tua trajetória profissional. Vamos lá. Eu comecei a jogar profissionalmente aos 18 anos, que é normalmente a idade que se começa. Você tem os torneios juvenis que vão até os 8 anos e a partir disso você entra no profissional. E como eu comentei, eu não acho que eu tive a preparação ideal para você entrar nesse circuito profissional. Então, o início foi super duro. Para qualquer um que começa com essa faixa etária e entra nesse circuito, o início já é duro. E eu, que acredito que não estava tão preparada, foi mais difícil ainda. Então, você perde muito, toda semana você está perdendo. E, além disso, é um esporte que você, o tempo todo, tem que estar viajando. Cada semana você está numa cidade, num país diferente, e você precisa de alguma ajuda, algum suporte financeiro. No meu caso, foram os meus pais, porque você tem que pagar hotel, comida, todas essas coisas referentes à viagem e você quase não ganha dinheiro. Primeiro, porque você só perde. E segundo, porque esses torneios menores você ganha muito pouco. Para você ter uma ideia, assim, para você, no primeiro nível de torneio profissional, se você perde na primeira rodada da chave principal, você ganha $100.
E aí você Nossa, começa a fazer conta. São 7 dias de hotel, 7 dias de alimentação, passagem. Então você vê que a conta não fecha. Então, essa é uma das dificuldades em relação a essa parte financeira. E outra em relação ao nível, porque assim como todo mercado profissional, não só o tênis, quando você entra, você está ali no começo, não tem experiência, como se fosse um estagiário iniciando, então a sua jornada vai ser longa, mas no tênis você precisa fazer isso de maneira mais rápida e mais compacta. Então, o começo é bem difícil, porque, como eu falei, você perde muito. Toda semana você está perdendo. Então, precisa aprender a lidar com esse tipo de situação, aprender com todas essas dificuldades. E aí vem um dos grandes aprendizados do tênis, que é a questão de você ser resiliente e você entender, não é aceitar, que o erro e que o falhar faz parte e que você precisa buscar uma solução o tempo todo. Porque se você ficar se lamentando e reclamando, semana que vem você perde de novo. Então você tem que pegar aquilo, as suas falhas daquela semana, entender por que você perdeu, treinar duro, trabalhar para tentar fazer com que a próxima semana seja melhor. Então o início é muito difícil. Alguns ficam no meio do caminho e eu fui insistindo e mais ou menos uns 4 anos depois que a coisa começou a ficar melhor. Que aí o meu ranking foi subindo, eu fui tendo mais resultados, fui jogando torneios maiores. Você também vai indo, eu não sei se todos acompanham, mas principalmente os torneios menores, normalmente a estrutura do torneio é ruim. A cidade que você vai jogar é ruim, o hotel é ruim, tudo é meio ruim. E à medida que você vai subindo de nível, a coisa vai melhorando. Então, os hotéis já são muito melhores em alguns torneios, dependendo do nível. Se for mais alto, o torneio paga o hotel, o torneio paga a alimentação. Então, à medida que você vai melhorando e o seu ranking vai melhorando e vai te propiciando jogar esses torneios no outro patamar, a coisa vai ficando. é, eu não digo que mais fácil, porque a dificuldade dentro da quadra para todo mundo é a mesma, não importa o nível que você está. Mas as condições fora ficam muito mais fáceis. eu imagino para você com 15 anos como era difícil lidar com essa frustração, porque o adolescente já não lida bem com a frustração, com perder, com esse, né, todas as adversidades. Então, deve ter sido assim um aprendizado gigantesco e você acabou amadurecendo de uma maneira muito mais rápida, né, do que muitas das suas Sim, amigas, porque você estava lá no front sim. toda semana, enfrentando medo, enfrentando insegurança, enfrentando desafio. Então, você percebeu que a tua maturidade, o teu grau de amadurecimento, ele foi, você se desenvolveu mais rápido do que o resto das suas amigas, que você de escola, tudo? Eu te confesso que durante o processo, não. Eu acho que eu sou uma pessoa, fui me tornando extremamente focada. O meu objetivo é esse, então é isso que eu tenho que fazer. Então, acabei por muito tempo não prestando atenção no entorno. Quando eu era mais nova, você não tem muita consciência, mas olhando sem dúvida o tipo de aprendizado que eu tive, dificilmente uma outra pessoa vai ter. Quem não pratica atividade física, quem não pratica o esporte de maneira profissional. Pô, com 15 anos você vai sozinha para um outro país, você tem que se virar, e não só se virar dentro da quadra, se virar com tudo. Você tem que ir para o hotel, você tem que se organizar para ir para o torneio, e tem as dificuldades de, como você bem falou, toda semana você está perdendo. Então, como lidar com essa frustração? Eu acho que isso que é bacana do esporte, é que assim, e a gente vê muitos adolescentes no tênis que têm a dificuldade de lidar com a derrota, mas assim, semana que vem você tem um outro jogo. Então, você vai ter que aprender a lidar com aquilo na marra. Não tem jeito. É uma questão de sobrevivência. Alguns, obviamente, lidam de uma maneira um pouco melhor do que outros, mas o tênis te instiga a isso o tempo todo. Você tem que lidar. Mas eu acho que essa, inclusive na minha carreira como profissional, como eu estava muito focada naquilo que eu queria, porque os desafios já eram enormes, eu te confesso que só depois que eu parei de jogar e comecei a entender como era esse mundo fora tênis,
eu pude ter a percepção dos aprendizados que o esporte me trouxe, e inclusive hoje, para a carreira que eu tenho, o tipo de trabalho que eu faço, o esporte foi assim fundamental. A gente está num momento agora de pandemia de extrema dificuldade. Eu não vou te dizer que eu não fico desanimada, que as coisas não estão difíceis para o meu negócio. O desistir não é uma possibilidade nunca, a não ser que eu avalie e ache que não vale a pena. Ah, realmente isso aqui eu acho que não vale a pena, não vou fazer. Mas tirando isso, é muito mais, como eu estava comentando, lógico que eu tenho dias difíceis e lógico que eu tenho momentos que eu estou desanimada, mas dura assim, 2 dias e a cabeça está o tempo inteiro trabalhando no sentido de como eu acho a solução. Eu preciso achar a solução. E normalmente é muito engraçado que você vai aprendendo como você funciona. Normalmente, no momento que eu fico pior, é o momento que eu me permito parar, respirar, ir atrás das soluções. Então, assim, semana passada, por exemplo, eu estou tentando mudar um pouco a questão do nosso conteúdo, principalmente nas mídias sociais, para uma coisa mais ampla. Eu não entendo do assunto, eu não entendo de marketing nem de mídia social. Hoje eu tenho, sei lá, no Instagram 30 mil seguidores, mas a coisa foi sendo conquistada ali no dia a dia. Eu não tinha saída. Na semana passada eu falei, nossa, eu estou me desdobrando, tentando montar um conteúdo e acho que estou trabalhando muito para não ter o retorno. Cheguei na quinta-feira, falei, não vou postar nada, cansei, vou descansar um pouco. A partir do sábado, eu comecei a pensar o que eu preciso fazer. Aí, meu marido me ajudou, já contratou um curso, já comecei a fazer o curso, fui entrando em várias páginas, procurando uma solução, entrei em contato com 2 amigos para ver de pessoas que podem me ajudar. Então, nesse sentido, o problema vai ficar ali. A questão é você vai ter que resolver. Você é uma coach nata, né? Você se auto-aplica o coaching. É auto-coaching diariamente, 24 hours a day. Eu não, talvez você possa me ajudar mais. Eu nem sei se isso é coaching. Caramba, você está de parabéns, porque o coaching ele faz isso, ele vai tentando olhar para o problema, entender, ok, o que aconteceu aqui, o que você falou, o que eu posso fazer diferente da próxima vez, e não deixar a peteca cair, e se autorresponsabilizar, ok, dessa vez não deu certo, mas na próxima vai dar, porque eu vou mudar a trajetória, né? Eu vou fazer um novo caminho, para Sim, buscar uma resposta diferente daquilo que se eu continuar fazendo tudo igual, eu vou ter resultado igual. Então, vamos mudar exatamente. para poder conseguir alcançar um resultado diferente. Então, é o que você Sim. está fazendo. É exatamente Eu isso. acho que o tênis fez você desenvolver toda essa tua competência, porque é difícil hoje Você, em dia. mas sabe o que é engraçado, Danda? É uma dificuldade que eu tenho. Eu acabei, um pouco acredito que pelo fato do início da minha carreira profissional eu ter perdido muito, e eu precisei me dedicar de tamanha maneira, porque o desistir, de novo, não era uma possibilidade, mas eu entendi que eu estava muito aquém das pessoas que jogavam bem, muito aquém. Então, eu precisei me dedicar de tal maneira, não só fisicamente, mas pensando, refletindo, fazendo autoanálise no sentido de o que eu preciso fazer para melhorar, para ganhar desse cara, dessa menina, desculpa. E com isso, eu acabei não sei se é bem esse termo, me isolando um pouco do mundo. Então, quando eu fui inserida no final da minha carreira, você está me falando dessa coisa, por exemplo, uma coaching nata. Muitas das minhas características, eu fico achando que todo mundo tem. Eu não Não, isso acho que é é uma coisa verdade. diferente, entendeu? Eu não acho que é diferente. Você ser resiliente, eu não acho que é uma coisa diferente. Porque, assim, a vida é isso. A vida é feita de desafios o tempo inteiro e você vai ter que achar a solução. E você é o responsável por achar a solução. Claro que a vida pode ser mais ou menos fácil para algumas pessoas, mas também tem muito do caminho das escolhas que você faz. E você é responsável por aquilo. E o tênis Então, também te ensina.
O tênis te ensina, e eu acredito que a autorresponsabilidade você aprendeu muito desde sempre, desde novinha, Sim, entendeu? sim, Você se responsabilizar e olhar para aquilo de uma maneira diferente, porque o que a gente encontra muito no mercado de trabalho, quando eu trabalho com coaching corporativo, é, as pessoas elas reclamam muito, reclamam do mercado, reclamam do chefe, reclamam da área, reclamam do momento do trabalho, mas é difícil elas olharem e se autorresponsabilizarem, entenderem o que, que daquilo é meu, né? E do que daquilo eu posso fazer diferente para ter um outro resultado. Em sim, vez de ficar dependendo do chefe, do mercado, do momento econômico, o que, que eu posso fazer a partir desse limão, fazer uma limonada? E eu, sim. pelo que você está me contando, você desde novinha, você teve que se autorresponsabilizar, porque na semana seguinte você tinha um campeonato, você não tinha mais como se ficar nessa, se reclamando da vida, ó céu, porque assim, é muito rápido para você, o negócio com você Sim, era rápido, então você sim. não tinha esse tempo hábil que as pessoas em outros mercados têm para poder analisar, fazer as mudanças. O teu tinha que ser, você exercitou muito a tua resiliência, o teu foco, a tua disciplina. E eu te digo, isso é assim, são competências incríveis que é muito difícil, né? A gente consegue sim desenvolver, mas tem um preço que a gente paga hoje na nossa idade, né? Não é Sim. com essa facilidade que você conseguiu, porque você começou lá atrás, né? Você começou logo cedo. Então, são competências que valem ouro hoje no mercado. É bom você falar isso. É engraçado assim que a coisa está tão incorporada. Eu te digo que é a minha maneira de ser. E você trouxe um ponto que é interessante, essa questão de que não dá tempo muito para refletir. Você o tempo todo tem que refletir e já fazer, e já agir, né? Não dá, eu vou ficar 6 meses aqui numa coisa meio difícil, né? Refletindo. Não, não tem isso. Tinha E, tempo. mais uma vez, o que eu acho encantador do tênis é que essa questão de ser responsabilidade sua, ali fica muito claro. E ele, eu acho que é uma analogia da vida que é o seguinte: eu entro na quadra e eu tenho um adversário. Ele vai ali brigar pelo negócio tanto quanto eu. E vai caber a mim, única e exclusivamente a mim, derrotar essas dificuldades. Você, e de novo, eu não estou falando que é fácil, é super difícil. Mas, eu tenho um chefe difícil, o emprego está difícil, a situação está difícil. Tá bom, o meu adversário é difícil. E qual que é o meu trabalho? Tentar ganhar desse cara, tentar derrotar ele. E se eu não fizer isso, se eu desistir, não tem o menor problema. Eu vou perder, sou eu. Então, se eu ficar desanimada, não quiser treinar, eu posso fazer isso, mas quem vai ficar para trás sou eu. Estava pensando, olha a importância, eu nunca pensei nisso. Eu fiz tênis quando era criança, a gente era sócia do Harmonia, então tinha clínica de tênis, eu fazia, sei lá, 2, 3 vezes por semana, eu amava jogar tênis. Eu via todos os campeonatos, eu sabia o nome de todos os tenistas. Eu ficava o dia inteiro naqueles campeonatos que você tinha em São Paulo, o dia inteiro. Eu entrava de uma sala, de uma quadra para outra. Eu amava tênis, né? Mas assim, hoje, conversando com você, eu estou vendo o tênis, como é importante a gente colocar o tênis, as crianças para fazerem o tênis, esse esporte, porque traz todo um aprendizado, né, uma bagagem, né, um desenvolvimento de uma competência que você vai, que hoje, na vida adulta, você vai estar colhendo os frutos daquilo que você começou a plantar lá atrás. Hum. A gente como mãe, a gente, né, eu não tinha pensado tanto no quão era importante isso, né? Porque você coloca o teu filho em situações desafiadoras, é campeonato, é como esporte em geral, né? Como é Sim, importante para sim, fazer esse desenvolvimento dessas competências nas crianças desde cedo, né? sim. É, acho total. Essa No, coisa do você erra toda a bola, Danda. Durante o jogo, você erra. Tênis é um esporte de erro e é um esporte de derrotado. Você jogou super bem, você fez um campeonato fantástico, mas você perdeu na final. São 32, por exemplo, o torneio menor, são 32 pessoas, só uma ganha.
Eu jogo 30 torneios no ano, se eu tiver um ano excelente, eu vou ganhar 5 torneios. Eu perdi 25 vezes. Não. É uma resiliência que vocês têm que ter. É um treino de resiliência gigantesco, gente. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu ia falar outra coisa. Não, E é pode falar. engraçado você falar isso, até depois vale muito a pena você ver. Eu acho incrível um TED do Tony Nadal, ex-treinador e tio do Rafael Nadal. Ele conta uma história que eu acho assim, ele fala sobre a resiliência do Nadal, que é talvez a característica principal, e ele conta uma história que eu acho assim magnífica, que mostra ele e mostra o que é o esporte. Ele, quando era mais novo, os dois viajaram para um torneio com um amigo do Rafael Nadal. Então, eram os dois jogando e o Tony Nadal como treinador. E calhou deles jogarem no mesmo horário. Então, o Tony Nadal ficou acompanhando os dois. Ele estava de longe vendo um amigo do Nadal e assistindo o jogo dele e vendo que o Rafael estava perdendo assim super feio. Um amigo do treinador chegou para o Tony e falou assim: o Nadal está jogando com a corda estourada. E aí o Tony chegou do lado da quadra, virou para o Nadal e falou assim, e ele conta de uma maneira maravilhosa e muito engraçada. Ele falou assim: olha, você está jogando com a raquete estourada. O Nadal olhou para a raquete e falou: está estourada. Foi lá, trocou, o jogo melhorou, ele acabou perdendo, eu acho que estava tipo 5-0, ele acabou perdendo 7-5, depois alguma outra coisa. No final do jogo, o Tony virou para ele e falou assim: cara, me explica como que um menino que joga tênis há tanto tempo não é capaz de ver que a sua corda está estourada. E o que, que ele respondeu? Eu estou tão acostumado de que todos os erros são culpa minha que eu não achei que pudesse ser culpa da raquete. Gente, olha que incrível que ele falou. Entendeu? Ele é o exemplo máximo. Para mim, ele assim, é um exemplo Também. no De planeta. resiliência em pessoa. Eu vi um campeonato já faz um bom tempo, nem sei se foi esse ano, foi no final do ano passado. Ele estava jogando, era 3 horas, assim, era uma coisa surreal. Ele e era um super outro tenista que agora um Não mais sei se foi a final do US Open, que eles fizeram, sei lá, 5 horas a cinco final. horas, que eu falava, gente, que resiliência, eles, sabe, como é que eles estão aguentando? E os dois, querendo ganhar, assim, sabe? Sim, Os dois são mega. Com quem que ele estava jogando? eu acho que era Eu nem se for esse jogo, é o Medvedev, é um russo. eu acho que sim, com esse russo. Eu falava, gente, assim, surreal a força, né? Aquela garra, aquela gana de. Impressionante, né? Porque ele podia já, sabe, eu já ganhei tantos, ok, É, para mim não ganhar esse não, mas para ele é importantíssimo. Tipo, sim. eu quero, vou ganhar, eu vou vencer. Então, assim, para mim, assim, eu acho incrível. Mas vamos voltar aqui para as perguntas, senão a gente vai ficar aqui Vai lá. precisando. É, deixa eu ver onde eu parei aqui. Você comentou que você não tinha feito uma faculdade mesmo, né? Mas você fez um Sim. curso de empreendedorismo na Babson College, que eu acho o máximo, que é em Boston. O que você acha sobre isso? Você acha importante hoje, sendo empreendedora, você fazer uma faculdade ou você acha que um curso ou uma faculdade de empreendedorismo já é importante? Me conta um pouco sobre isso, só para a gente dar uma opinião sua de quem está no mercado, desses adolescentes que vão ingressar nesse mercado, qual que é a sua visão? Vamos lá. Em relação à faculdade, eu te confesso que eu não consigo avaliar, porque como eu não fiz, e eu tenho uma trajetória diferente das pessoas normais, eu não sei te dizer o quanto a faculdade faz diferença. Mas você estudar e você se capacitar, eu sem dúvida. Eu acredito que seja fundamental para o resto da vida. Quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai perceber que menos sabe. Então você precisa se capacitar ainda mais. Em relação ao Babson College, para mim foi muito importante em alguns aspectos. Primeiro, ali, como eu te comentei, eu não tinha muita percepção de como eu sou, no sentido de quais foram os aprendizados que a carreira como atleta me trouxe. Então,
ali na Babson College foi legal porque eles começaram a estruturar e a deixar para mim de maneira bem clara quais eram, em relação ao empreendedorismo, quais eram as coisas que eu já fazia, e eu nem sabia que eu fazia, que era importante. Eu achei muito bacana porque eles têm principalmente o curso que eu fiz, né? Principalmente em termos de base de ensinamento de como é empreender. Eu acho que eles são fantásticos, porque eles deixam a coisa absurdamente estruturada. O que é o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo? E é uma coisa que aqui no Brasil eu não vejo de maneira tão clara como nos Estados Unidos. Eles têm uma estrutura muito clara de ensinamento, né, de como você tem que fazer em relação ao processo. Então, para mim, ajudou muito. Se eu puder sugerir, se alguém me perguntar se acha que vale a pena, eu acho super que vale a pena. E a Babson, especificamente, eu acredito que seja uma das melhores, ou se não a melhor em empreendedorismo do mundo, mas eles conseguem ensinar de uma maneira muito simples e didática. Isso que eu achei legal. Eu ouço muito falar da Babson. Realmente, para mim, é a melhor. Eu acho que é uma das melhores do mundo mesmo. Tem hoje, lá fora, né, alguma clínica internacional que você indicaria para esses adolescentes que querem ingressar nessa vida profissional como tenista, para eles ter alguma experiência internacional, algum aprendizado? Também há tantos aprendizados quando você faz uma clínica internacional, tem a sociabilidade, tem a língua, tem os desafios de você estar sozinho em outro país, além de tudo isso, né? O que você pode me falar sobre essas clínicas e qual que você poderia indicar? Eu acho que relacionado a esses outros aprendizados que você falou, talvez tenha algumas academias, por exemplo, a IMG nos Estados Unidos, tem a Santos Casal na Espanha, que são academias maiores, onde você vai encontrar com pessoas do mundo inteiro, culturas totalmente diferentes. Claro que tem um trabalho de tênis, mas ali assim, eu já fui na IMG, e eu tive a sensação que eu era mais uma dentre milhares. Então, tenisticamente falando, não me acrescentou muito, mas em termos de aprendizado de vida foi fantástico. Tenisticamente falando, se você me perguntar, eu acredito que tem algumas academias menores na Espanha, por exemplo, ou alguns treinadores, o Pancho Alvarino, tem uma academia do Juan Carlos Ferreiro chamada Equilite, tem o Jofre Porta, são alguns treinadores espanhóis que têm uma escola muito boa. Na Argentina também tem alguns treinadores muito bons, mas se eu puder sugerir para alguém que quer trabalhar mais essa questão com uma visão de profissional, uma academia menor com um bom treinador, eu acredito que seja o melhor caminho. Legal, achei super legal as tuas dicas. É verdade que a alimentação influencia na performance do seu treino? E como que era a tua alimentação naquela época? Eu acho que é super importante, é fundamental. Logicamente, eu parei há 12 anos. As coisas vêm mudando em relação à alimentação ao longo de todos esses anos, cada vez vai se estudando mais e vai tendo mais conhecimento. Eu acho que é fundamental. Uma das coisas que eu acho que, assim, que são importantes, você como atleta, eu precisava comer muito, muito volume, porque você precisa ter energia necessária para conseguir jogar. Então, por exemplo, antes do jogo eu gostava muito de comer carboidrato, uma massa, mas essa questão do volume e de uma comida com qualidade acaba contribuindo muito. Tinha os suplementos que hoje ainda se toma também, mas cada vez mais está se, como que eu vou te dizer, os órgãos que regulam e que controlam essa questão do suplemento, eles estão sendo cada vez mais duros e mais exigentes. Então, inclusive, eles falam que essa questão do suplemento, a gente vê vários atletas que estão sendo suspensos, não necessariamente porque eles tomaram. Alguns tiveram contaminação, aqueles suplementos que eles tomam, teve alguma contaminação e eles foram suspensos.
Nossa, mesmo não querendo. Então, é uma coisa que você precisa tomar cuidado. Na minha época, não era uma coisa que eu prestava tanta atenção. Eu ia tomando suplementos, logicamente, que o médico e nutricionista me passavam, mas hoje a coisa foi tomando uma proporção que a gente vê muitas pessoas que acabam sendo pegas no doping sem saber, mas você é responsável por tudo aquilo que você ingere. Então, inclusive, ano passado eu fui num curso que a Confederação Brasileira organizou e tinha uma representante da UADA, que é o órgão que controla tudo isso, e ela foi categórica em falar: não deve tomar suplemento. Aí vários atletas, pô, mas como assim você não consegue treinar e jogar sem suplemento? Não tem o menor problema, mas você corre o risco de cair no doping. caramba, difícil, né? Porque É, vocês têm uma carga horária de treinamento gigantesca, que um sim, suplemento faz toda a diferença depois de 3 horas, sim, 4 horas de treino, né? sim, O sim, corpo não sem aguenta. dúvida. A gente estava também falando sobre quantas horas por dia, para você se tornar um tenista profissional, você precisa ter de treino. Vamos lá, tem números e tem um estudo que diz que você precisa treinar de 10.000 a 20.000 horas. Aí você começa a fazer a conta. Nossa, muita O coisa. 10.000 horas é ser um cara que tem mais facilidade de aprendizado do que o cara de 20.000 horas. Mas fazendo uma conta simples, pô, se eu treino 4 horas por semana, e isso desde novo, né? Você não vai, desculpa, 4 horas por dia. Vamos dizer que você, sei lá, no começo você consiga treinar 2 horas por dia quando você é novinho. A gente está falando de 40 horas por semana. 40 horas por semana, não, desculpe, 40 horas por mês. Você tem 500 horas por semana, por ano. Eu preciso de 10.000 a 20.000 horas. Lógico, à É, medida que você vai crescendo, esse volume vai aumentando. Então, por exemplo, eu treinava, dependendo da época, de 5 a 6 horas por dia. Durante os torneios, você treina muito menos, e entre os torneios, você aumenta um pouco mais o volume de treino, e o que a gente chama de pré-temporada, que é um período que você fica mais ou menos de 4, 6 ou 8 semanas só treinando. Aí é um volume absurdo, que é nessa média que eu te falei de 6 horas por dia, mais ou menos. caramba, é bastante, hein? Eu estava É, te contando até que a gente estava conversando, eu não sei se foi esse Last Dance do Netflix, do Michael Jordan, que é bárbaro, né? Eu super recomendo as pessoas assistirem, ou se foi do Kobe, que eu vi algum vídeo dele logo depois que ele faleceu no YouTube, onde ele estava falando que there is no free lunch, que ele sempre era muito determinado e muito focado, e que ele treinava 3 horas por dia a mais do que a equipe dele. Porque o pessoal, acho que começava a treinar às 8 da manhã, ele acordava às 4 da manhã, treinava das 4h30 às 6, descansava e 8 horas voltava a treinar com todo mundo. Ou seja, ele treinava mais do que todo mundo, sim, né? E não saía à noite, não usava drogas, enfim, tinha toda uma série de coisas que ele via que isso era normal e acontecia, e as pessoas, enfim, da equipe dele faziam e tudo bem, mas ele era super disciplinado e por isso que ele alcançou o resultado que ele alcançou, né? sem dúvida. Então a carga de treino e a determinação de você abrir mão de festa, de balada, de amigos, Sim. de tudo isso faz toda a diferença dentro do resultado final, né? É uma escolha, né, Danda? É uma escolha que você faz. E a partir do momento que você decide se tornar um atleta profissional, você precisa entender o ônus e o bônus. E um dos ônus é essa questão de você abrir mão da sua vida pessoal, de você não poder sair. E se aquilo tiver um peso enorme e te custar muito, talvez esse não seja o melhor caminho para você. Isso é fantástico o que você falou. Isso é importantíssimo a pessoa ter isso, né? Deixa eu ver aqui. Me conta hoje um pouco, né? Como é que é empreender hoje no mercado esportivo aqui no Brasil? Porque você tem uma clínica, né, de Sim, tênis. Hoje empreender no Brasil é um grande desafio em todos os setores. E sim. eu queria que você me contasse um pouquinho do seu setor. Como é que é empreender aqui no Brasil? Quais são os desafios que você encontra no seu dia a dia?
Eu acho que é muito difícil você empreender. Aqui no Brasil, especialmente, as condições, eu acredito que não sejam favoráveis. O empreender já é duríssimo. A gente está falando de resiliência. Você precisa ser resiliente de forma absurda. Eu acho que o país não é um lugar que se não só que não só a palavra valorizar no sentido das pessoas acharem que é bacana, mas eu acho que não tem, até então, eu acho que não tinha tanto essa cultura. Não é um lugar que tem uma cultura tanto de empreendedorismo como, por exemplo, você tem nos Estados Unidos. E na parte de esporte, a sensação que eu tenho é de uma coisa ainda mais amadora. Eu pego um pouco por mim mesmo. Eu era uma treinadora de tênis. Eu não tinha sonho, eu não tinha aspiração de ser empreendedora. Eu simplesmente era uma treinadora que queria fazer um bom trabalho. E fui tentando crescer, crescer, crescer. E chegou um momento que a coisa foi tomando uma proporção, e ali eu percebi, eu falei, opa, peraí, eu tenho hoje uma empresa. E precisei contratar uma pessoa, um consultor, para me ajudar a estruturar isso. Então, aquele negócio que a gente falou em relação ao Babson College, eu acho que lá você consegue ter várias instituições que te dão essa base mesmo de como empreender. E você consegue, claro que você tem mais competitividade lá, mas acredito que você tenha você tenha mais facilidades. Aqui no Brasil você conseguir empreender é muito difícil. E fora que eu acho que é uma coisa super solitária. Não é um caminho fácil. A questão do Eu também acho. Você precisa amar muito. E que normalmente quem empreende tem isso já na veia, né? Tem na veia essa coisa essa força de querer fazer alguma coisa, de desenvolver algum produto, algum serviço, né? Eu vejo os adolescentes que chegam no consultório, aqueles que querem empreender, eles estão toda semana me trazendo uma ideia. Toda semana eles me trazem uma coisa. Olha, eu vi um negócio super bacana que eu acho que seria um puta do business. Eu vi isso daqui que eu acho. Então, assim, então sempre tem essa coisa na veia. Mas, lógico, que eu sempre falo, tem gente que não tem isso na veia e quer empreender. Então tem que buscar realmente uma formação, um desenvolvimento pra se capacitar para poder entrar nessa jornada aí, nessa aventura que não é brincadeira aqui no Brasil, né? Eu acho que da ideia, isso é uma coisa que eu aprendi ao longo dessa minha jornada pós-carreira. Ideia todo mundo tem, mas o executar essa ideia que eu acho que é o grande desafio. Porque, de repente, aí você comentou, se eu pegar um adolescente, ele vai me trazer 50 ideias de negócio. Eu acho que você pode fazer isso, pode fazer aquilo, não sei o quê. Então tá, vamos fazer. Como que eu estruturo isso? Então, entre a ideia e efetivamente isso se tornar uma realidade, o gap é enorme. E esse gap eu acho que é difícil. Entendeu? Porque requer informação, conhecimento de um modo geral, pessoas para te ajudarem nessa jornada, por mais que seja um processo solitário. Então, não é fácil. Não, mas é nada fácil. Tem alguns coaches meus que já estão, chegaram com algumas ideias. A gente sempre faz o quê? A gente pega e começa a montar um business plan juntos, né? Ao longo do processo do coaching, vai montando. E aí, dependendo da área, eu sempre marco reuniões com profissionais das áreas, para que eles possam participar junto comigo, para eles poderem conversar, tirar dúvida. A gente vai visitar. Tem um que está desenvolvendo um negócio super legal no ramo de gastronomia. Levei ele em alguns restaurantes para conversar com alguns chefes, com donos de restaurante, para entender como é que é o mercado. Daí a gente estruturou tudo, viu os riscos, viu toda a parte de custos. O IBMEC da Faculdade Júnior, né, ajudou, a empresa Júnior do IBMEC ajudou a montar a parte financeira. Que legal. Te ajudo na parte do Canvas, mas assim, não na parte financeira, porque eu não estudo na parte financeira. Então a gente tem que buscar alguém que te ajude. A gente pegou a empresa Júnior, então eu sempre, tá bom, quer empreender? Então vamos entender como é que é, vamos planejar, vamos entender, vamos estruturar, para ver se é isso mesmo que é. Depois você vê todos
os desafios que você vai ter pela frente. Ainda assim, quiser, então daí, pelo menos Sim. você já está mais consciente, mais preparado. Vai fazer Empretec, sempre mando para o Empretec, porque o Empretec eu acho que é uma das grandes escolas que a gente tem aqui em São Paulo, acho que eles podem aprender bastante, mas eu acho que os adolescentes realmente têm essa visão, esse sonho, mas se a gente não traz eles para a realidade, fica muito no mental, né? Mas você está trazendo um ponto, Danda, que você percebe que todo esse cenário que você contou teve a sua ajuda. Imagina se você não tivesse nessa matemática. Ele tem que fazer isso sozinho. Aí é Ele bem ter complicado. essas respostas sozinho. É difícil. É difícil até ter a visão de será que vai dar certo, não vai. Então, a gente busca sempre o mercado financeiro, os consultores, planejadores, até o Paulo mesmo, né? Me Sim, ajuda com isso, ouve esses adolescentes que estão querendo ingressar nesse mercado de startup para ver essa viabilidade financeira, porque não dá para investir hoje sem ter certeza, né? Mínima, né? Ter com um pouco certeza. de segurança. Me conta um pouquinho da tua clínica, como ela surgiu, que idade que você, né, que as pessoas podem começar a participar da tua clínica, a partir de que idade? Me conta Tá. um pouquinho. Vamos lá. Hoje a gente está em São Paulo em 3 lugares e é um treinamento basicamente para amador. A gente trabalha com todas as idades, desde criança até adulto. Se eu puder te dizer, eu acho que o grande core do nosso negócio é mais adulto, vai de mais ou menos a uns 30 a 50 anos, mais ou menos. E o nosso objetivo é como que eu consigo desenvolver o máximo potencial daquela pessoa, independentemente do nível dela, ela sendo iniciante ou ela sendo avançada. Então, na hora que o cara entra, a gente faz uma filmagem, uma avaliação de todo o jogo dele dentro da nossa metodologia de ensino, e a partir disso a gente começa a montar exercícios específicos para cada ponto que a gente identificou. E essas análises vão acontecendo a cada treino. Então, todos os treinadores têm um aplicativo e cada aluno tem 6 pastas dentro desse aplicativo. E as 2 pastas principais é o que a chama da pasta de feedback e a de treino. Que é isso que eu te falei, a gente faz essa primeira análise e coloca na pasta dele de feedback. Baseado nessas informações, a gente monta o treino dele com exercícios específicos para cada ponto identificado e coloca na pasta de treino. E aí, ao final do treino, a gente faz uma nova avaliação, coloca na pasta de feedback, de novo em cima disso, monta um novo treino. Então, dessa forma, a gente consegue fazer um trabalho muito específico e direcionado dentro daquilo que o aluno precisa. E aí você vai me perguntar, pô, mas o que você chama de amador? São pessoas, por exemplo, como você, que tem uma outra profissão, mas que gostam de jogar tênis e querem melhorar. É essa a proposta nossa, de como que eu consigo te ajudar a desenvolver o seu máximo potencial. E pegando um pouco minha experiência pessoal, né, e por isso que eu desenvolvi essa metodologia de ensino. Como eu te falei, eu fazia parte do grupo das ruins, eu fazia parte do grupo das humilhadas e trabalhei muito duro e dentro das minhas possibilidades eu me transformei numa vencedora. Ah, eu fui a melhor do mundo? Claro que não, mas eu fui a minha melhor versão. Então, o nosso objetivo é conseguir, de alguma maneira, contribuir para o aluno sair dessa visão de perdedor para a sua melhor versão, para vencedor. Então, é um pouco. E lógico que eu entendo que isso tem um trabalho completo por trás, né? É só ensinar o cara a bater direita e esquerda. São inúmeros ensinamentos que a gente vem falando aqui ao longo dessa live que o esporte traz para a vida. Então, esse é um pouco o trabalho que a gente vem fazendo Nossa, aí. fantástico, fantástico. Eu não conhecia a metodologia, eu achei incrível, né? Eu já fiz alguma, quando mais nova, né? Bem mais nova, clínica de tênis, mas nada parecido com o que você está me contando. É, Achei incrível, incrível. Que bacana, parabéns. Tá com obrigada. quanto tempo já a tua clínica? Eu comecei há 12 anos atrás, eu sozinha, e a coisa foi crescendo, crescendo,
e hoje a gente somos 5 treinadores. Pré-pandemia, a gente estava mais ou menos entre 60 e 70 alunos, e a coisa vem crescendo, né? Que bacana. E Letícia, qual que é o teu Insta? Letícia Sobral, tênis com 2 N's. E Letícia, só para terminar, eu queria te pedir para você me dar um conselho para esses jovens que querem ingressar para a vida profissional como tenista. O que você daria de conselho? Eu acho importante eles, desde novo, logicamente respeitando a sua idade, eles terem a preparação necessária para você se tornar um tenista profissional. E é fundamental que você tenha uma pessoa que entenda do assunto, que possa te assessorar nesse processo de carga de treino, de parte física, de parte de quadra, nutricionista, todas essas coisas. E o caminho não é fácil, como eu comentei ao longo de toda essa conversa. É um caminho que você precisa ter uma resiliência absurda, mas é muito recompensador. Você conquistar um título, você conquistar uma vitória especial, dá uma sensação de que tudo aquilo vale a pena. E é uma sensação que eu ainda não, pós-carreira como profissional, hoje sou super feliz, mas aquele ápice de quando você conquista uma coisa fruto de um trabalho insano é inexplicável. Então faz tudo a pena. Bom, Letícia, obrigada. Eu amei o nosso bate-papo, foi riquíssimo, riquíssimo. Eu acho que não só esse vídeo vai servir para os profissionais, para os jovens que queiram ingressar como tenista profissional, mas eu vou convidar todos os nossos coaches a assistirem, porque você fala sobre garra, resiliência, sobre disciplina, sobre foco, sobre empreendedorismo. Então, assim, eu não sei como te agradecer por essa oportunidade. Tenho certeza que você vai estar ajudando muitos esses jovens, que você pôs já um tijolinho lá no céu, fez uma caridade. E muito, muito obrigada, viu? Obrigada de verdade. Obrigada a você pelo convite, obrigado pelas suas palavras, vindo de você. É um super elogio, te agradeço muito, agradeço pela gentileza e pela oportunidade de poder dividir um pouco os meus aprendizados ao longo de todos esses anos aí. Obrigada. Imagina, eu que agradeço e conta comigo. Vamos ver se a gente faz mais lives, que foi muito legal. Combinado, tá bom. Obrigada. Obrigada. Um beijo grande para Beijo. você. Tchau, tchau. Tchau.